Fala, rapaziada do canal Palestra 24 Horas. Aqui você não perde nada sobre o nosso Verdão. Então já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Vamos lá falar do Palmeiras, que perdeu pro Bahia depois de 8 vitórias e 2 empates. E assim, não me parece uma vitória que vai mexer com a confiança desse Palmeiras. É um Palmeiras cascudo, uma vitória não, uma derrota, né? Não me parece uma derrota que vai mexer com a confiança desse Palmeiras. Que é um Palmeiras que vem embalado, vem muito confiante no modelo de jogo que acabou dando muito resultado com dupla de ataque. E é bom lembrar, perdeu para um Bahia por conta de um gramado que prejudicou muito, principalmente pelo atual estilo de jogo do time, que, convenhamos, o Rogério Ceni quis desdenhar. Assim, é praticamente impossível pensar outra coisa, porque o Rogério Ceni estudou o Palmeiras para travar o Palmeiras. O Rogério Ceni sabe que o Palmeiras está longe de ser um time de ligação direta, desde que Flaco e Roque passaram a jogar juntos. Desde que o time passou a não jogar com pontas e passou a jogar muito mais com os meio-campistas e usando mais as rotas de ataque do corredor central, né? Então, assim, o discurso do Rogério Ceni não cola, né? Era muito mais uma crítica, uma paulada aí. Agora, não foi só o gramado ruim que fez com que o Palmeiras não saísse com a vitória e não tivesse uma boa performance. O time sentiu os desfalques. E deve sentir de novo. Vai precisar trabalhar para não sentir contra esse Vasco da Gama. Porque os desfalques, eles fizeram falta e quem entrou não entrou no mesmo nível. Kelvin para Giai, na lateral direita, tem uma distância significativa. E eu nem estou falando em questão de qualidade. Porque o Giai mostrou qualidade para ser um zagueiro, um terceiro zagueiro, um jogador que faz a saída de bola por lá, um lateral que não apoia tanto. Ele mostrou capacidade defensiva. Agora, o Kelvin se mostrou muito mais completo. E no atual modelo de jogo do Palmeiras, o Kelvin é mais necessário. A característica do Kelvin é mais necessária. E por quê? Porque nós estamos falando de um lateral ofensivo, agressivo, já que não tem um ponta, ele tem espaço para chegar na linha de fundo, para cruzar, para passar, para finalizar. E o Giai não tem essa característica. Além de, mesmo nas suas funções defensivas, ter ido muito mal contra o Bahia, tomou o baile do Sanabria. O Kelvin não. O Kelvin mais completo, o Kelvin mais ciente das suas atribuições defensivas e ofensivas, fazia uma baita diferença. Pegou a posição para ele. Tá fora. O Giai vai precisar mostrar mais. Evangelista para Emiliano ou Aníbal tem uma distância grande. E o meio de campo do Palmeiras ficou com Emiliano e Aníbal como volantes diante do Bahia. Não deve se repetir no confronto contra o Vasco. Jefité para Piquerez tem uma distância gigantesca. O Piquerez, ele vem na mesma onda do Kelvin. Um jogador que é completo, sabe atacar muito bem, e o Jefité está começando a sua trajetória no futebol brasileiro. E nas mudanças, inclusive, contra o Bahia, ninguém entrou bem. Facundo não entrou bem, Sousa não entrou bem, Alan não entrou bem. Então o Abel vai precisar lidar com a ausência do Evangelista nesse jogo contra o Vasco e com a dúvida do Piquerez. O Evangelista, como eu já mencionei no vídeo de ontem, inclusive, ele está passando por novos exames, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, né? Ainda não temos atualizações se ele vai precisar passar por uma cirurgia por conta da lesão muscular que sofreu ou não, mas só do Palmeiras cogitar essa possibilidade já é muito preocupante, e é fato que o Evangelista tem um problema sério a resolver, não vai para o jogo e não deve ir para os próximos jogos também. Dependendo da gravidade, pode nem mesmo voltar para a temporada, e o Abel vai precisar corrigir isso já para esse jogo contra o Vasco, que ele não conseguiu corrigir a ausência dele diante do Bahia. O Andrés pode aparecer como 8, e aí vem novidade na sua posição? Sim, sim. O Andrés pode aparecer como um camisa 8, e aí, para meia, Maurício Veiga ou Alan brigam por posição. Não tem jeito. Maurício Veiga ou Alan brigam por posição. Emiliano mais Aníbal seria surpreendente, porque são dois camisas 5, por mais que o Abel diga que um tem mais qualidade para soltar, para avançar, mas você perde muito sem o camisa 8 com a qualidade de construção quando você joga como o Palmeiras tem jogado. E mudança de sistema não vai acontecer, né? Jogar com 3 meio-campistas e 3 atacantes, duvido. Isso seria desmontar a dupla de ataque Flaco e Roque, que vem funcionando muito bem, porque você precisaria sacar um deles ou deslocar um deles para a ponta. Ou colocar Facundo e Sousa com apenas um deles por dentro. E isso poderia gerar também um desequilíbrio, porque Facundo e Sousa não estão entrando bem, não estão pedindo passagem, e nem Flaco e nem Roque funcionaram bem sozinhos. Uma outra possibilidade seria ele sacar o Felipe Anderson, colocar o Flaco como meia, com ali Andrés e um volante, ou Aníbal ou Emiliano. É muita mexida. É muita movimentação no sistema, porque aí pelo menos ele manteria Flaco e Roque ali próximos, porém, ele perderia um pouco da possibilidade de ter um meio-campista de fato meia. O Flaco não é um meia, sabe fazer a função, é mais um duplo de ataque, daria essa função ao Andrés. Poderia funcionar, desde que Facundo e Sousa
estivessem mais, digamos assim, confiantes e ambientados, talvez pudesse funcionar. Mas modificar tanta coisa no sistema não é o melhor se você tem a solução para o 8, que é o Andrés, e tem a solução para esse meio ao lado do Felipe Anderson, que é ou Maurício, ou Veiga, ou Alan. Quanto aos desfalques, a lateral é que pode ser um problema mesmo, tanto a direita quanto a esquerda, né? Como eu disse, o Andrés deve render bem na camisa 8, o Maurício entrando ali como meia já funcionou bem por trás de Vitor e Flaco. Agora, o Jefté pelo lado esquerdo, caso o Piquerez não jogue, porque é dúvida, e a gente está falando de um jogador que está se ambientando ao time. O Kelvin não voltando ao GI com características diferentes, que ficou devendo demais no último jogo, então as laterais podem ser um problema para o Palmeiras. Esse provável Palmeiras teria em campo o Everton no gol, Kelvin ou GI, Gomes, Murilo e Piquerez ou Jefté. Tá vendo como você muda demais uma das duas laterais? Aníbal ou Emiliano e Andrés sendo 8. Maurício e Felipe Anderson seria a dupla natural, tendo em visto que já rolou antes da data FIFA, antes da contratação do Andrés, mas pode aparecer Veiga ou Alan, Roque e Flaco. Palmeiras é favorito pro jogo, mas é uma partida equilibrada por tudo que eu falei. Primeiro, o Vasco está na 12ª colocação, está, mas ao mesmo tempo, diante de desafios do G6, conseguiu fazer 7 dos 9 pontos disputados. Tem tido a bola parada e os cruzamentos na área funcionando, que costumam mudar jogo. Vai ser. Bom, eu acho que, assim, não tem muito pra onde escapar. Eu acho que o Abel Ferreira, se não inventar, ele coloca o Andrés de 8 e vê quem joga aberto pela direita. Pode ser o Maurício, pode ser o Facundo, pode ser o Sousa, pode inverter o Felipe Anderson, tirar da esquerda, voltar pra direita e colocar outro pela esquerda. Acho que não tem muito o que inventar. Ainda mais se a gente considerar que o Palmeiras joga com obrigação de vitória pra cima do Vasco, embora o Vasco viva um momento subindo, né? Ele tá com bons resultados, mas o Palmeiras jogando no Allianz Parque, se quer ser campeão brasileiro, precisa vencer o Vasco. E aí eles têm que correr riscos. O meio de campo com o Andrés de 8 vai ficar um pouco mais exposto do que Aníbal e Emi Martínez? Sim, mas vai ter mais qualidade, vai poder jogar para cima do Vasco. Você põe o Maurício aberto, você continua com um quarteto de qualidade para criação e o Andrés de 8. Então eu acho que não tem muito o que inventar. O Abel alega, mas eu nunca treinei com o Andrés de 8 no Palmeiras. Mas o Andrés jogou a vida toda de 8. Não é que a gente tá lá, sei lá, fazendo um experimento e vai pôr o Andrés de lateral esquerdo, porque o Piquerez e o Jefté não estão disponíveis. Não é o caso. Então acho que não tem muito para onde correr. E no caso da lateral esquerda, que era uma dúvida, o Piquerez ele treinou normalmente com o grupo ontem, pode jogar, embora haja ali uma possibilidade de o Palmeiras poupá-lo para jogar o clássico contra o São Paulo no domingo. Então poderia jogar com o Jefté hoje. O Kelvin muito provavelmente também não joga, vai jogar o Giai. Então eu acho que nesse caso do meio de campo, até para não desconfigurar muito o time, o Abel deveria colocar o Andrés de 8. E na minha versão eu colocaria o Maurício aberto. Não sei se é isso que ele vai fazer. Ô, Casão, o Vasco não vence o Palmeiras há 10 anos. Tem até uma tela aí com todos os jogos. Foram 13 jogos nesse período, 9 vitórias do Palmeiras e 4 empates. Fato é que, neste momento, na fotografia de agora, o Vasco vem melhorando. Os mesmos 10 anos do Flamengo. O Vasco também não vence o Flamengo há 10 anos. Exatamente. O Vasco empatou com o Flamengo no Clássico, depois ganhou, tinha ganhado do Bahia, e é um período perigoso da temporada pro Vasco, né? Tem uma sequência de jogos difíceis, mas vem crescendo. Mas não vence há 10 anos o Palmeiras. Assim, o Palmeiras é um dos favoritos ao campeonato, né? O Palmeiras está na semifinal da Libertadores. O Palmeiras é um time melhor que o do Vasco. Mas o Vasco vem surpreendendo contra times melhores do que ele, né? Então é um jogo perigoso, é um momento positivo do Vasco. É um momento que o Palmeiras não pode perder mais pontos, senão vai ficar. Se deixar o Flamengo se distanciar mais ainda, aí vai começar a ficar complicado. Não vai bastar o confronto direto. Já não está bastando o confronto direto, né? Porque a distância já ficou um pouco maior. Quer dizer, que se o Palmeiras ganhar os jogos que ele tem um a menos que o Flamengo. Se ele ganhar, e o Flamengo ganhar os jogos dele, vai ficar 2 pontos de diferença. Ele vai depender para passar o Flamengo do confronto direto, entre aspas. Mas se não ganhar do Vasco, o Flamengo fazer pontos contra o Cruzeiro, vai começar a não depender só do confronto direto. E aí começa a ficar perigoso. Enquanto você depende só de você mesmo para conseguir um título, tudo bem, você está na disputa. A hora que você começa a ter que torcer para um outro time, além de você mesmo, começa a ficar difícil. Então, é um jogo crucial para o Palmeiras. O Palmeiras não pode perder pontos, porque o Flamengo e Cruzeiro é um confronto direto. O Flamengo tem a vantagem de jogar em casa e a vantagem de pontos, e está bem esperto. Sabe que é um jogo que você não pode deixar que o outro, que distanciou um pouco, volte para lutar com o título. Uma vitória do Cruzeiro coloca o Cruzeiro na briga de novo. E por enquanto o Cruzeiro está um pouco descartado pelo número de jogos, né? Não pela bola. O Cruzeiro tem um belo time, joga muito bem, um ótimo treinador, mas tem jogos a mais, 1 ou 2 jogos a mais que o Flamengo, e uma distância já considerável. Então o Cruzeiro precisa fazer um resultado amanhã, né? Então o Palmeiras tem que ficar muito esperto hoje. Não pode deixar, porque caso o Palmeiras não faça ponto hoje, os caras amanhã já sabem o resultado, principalmente o Flamengo. Já não fica tão desesperado assim. Em tese, Mauro, essa deveria ser a rodada para o Flamengo, para o Palmeiras fazer pontos, afinal tem um retrospecto muito bom contra o Vasco, para o Flamengo ou o Cruzeiro perderem.
Ou os dois, se empatar. Então, em tese, é a rodada que o Palmeiras pode se dar bem. Se ele ganhar do Vasco e acontecer um empate ou até uma vitória do Cruzeiro, mais interessante do que a vitória do Flamengo. Mas na rodada passada também havia esse raciocínio. O Flamengo pode tropeçar no Corinthians, o Palmeiras pegar o Bahia vinha mal, né? Eliminado aí da Copa do Brasil pelo Fluminense, goleado pelo Mirassol, havia perdido para o Vasco, inclusive, no jogo anterior, e o Palmeiras perdeu para o Bahia. O Vasco cresceu. Acho que para o Vasco hoje o jogo é um teste bem importante, até para que o Vasco mostre qual é o seu real objetivo no campeonato, porque era sair do rebaixamento. Agora ele já está numa posição em que ele pode pensar em algo mais. Mas o que é esse algo mais aí para o Vasco, né? O Vasco andou contratando, se qualificou mais aí no seu elenco. Também é uma coisa muito curiosa. Há pouco tempo eu vi uma notícia lá que o Vasco está fazendo propostas assim, com os seus credores, né? Olha, eu te devo tanto, eu te pago esse pouquinho aqui, mas dinheiro para contratar tem. É o futebol brasileiro, né? É uma coisa realmente maravilhosa. Mas acho que sim, é um jogo que é um teste importante também para o Vasco. Porque a sequência é muito boa. Empatou com o Flamengo, ganhou do Bahia e do Cruzeiro jogando em casa. E aí é curioso, né? Pegando os clássicos, né? O Flamengo tropeçou do Vasco e ganhou do Corinthians. O Palmeiras tropeçou com o seu rival, o Corinthians tropeçou na força de expressão, né? Empatou, né? Colocando melhor, empatou, né? Perdeu pontos. Perdeu pontos. E vencerá o rival do Flamengo, como o Flamengo venceu o rival do Palmeiras, né? Só que o Palmeiras joga em casa, o Flamengo ainda foi fora, né? Então, acho que esse jogo é um jogo bem interessante. E acho que vai impactar no jogo de amanhã também. O resultado de hoje impacta para Flamengo e Cruzeiro também. Lembrando que se o Cruzeiro for derrotado amanhã, ele fica numa situação muito difícil. Porque ele tem 2 jogos a mais que o Palmeiras, 1 jogo a mais que o Flamengo. Se ele perder, ele fica 7 pontos atrás do líder, que seria o Flamengo, com 1 jogo a mais. Ou seja, podendo o Flamengo abrir 10 sobre o Cruzeiro. Não dá para dizer que ele fica fora da briga, mas ele fica muito distante se ele for derrotado amanhã. É curioso que você vê ali ele em segundo, mas de repente ele pode estar em segundo, mas muito longe. Porque tem um número de jogos, como o Casão destacou. Ele tem 25 jogos, Palmeiras 23, Flamengo 24. Se a gente pegar o trio ali que está ainda disputando o título, né? Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, esta rodada, para o campeonato continuar vivo para os 3, a vitória mais importante seria a do Cruzeiro. Sim. Né? Porque se ele perder, ele... Se ele perder, o Mauro falou que não está fora ainda, eu acho que para mim é praticamente tô fora. com Na verdade, você sabe, a gente já discutiu outras vezes, eu já acho que o Cruzeiro só volta para esse campeonato se ganhar os dois, se ganhar do Flamengo e do Palmeiras. E se perde do Flamengo, aí pro Cruzeiro ter chance de título, precisava ter uma botafogada. Um detalhe, um outro detalhe sobre essa briga pela ponta da tabela, tanto o Cruzeiro quanto o Palmeiras, eles têm números de time campeão. Só que a batida do Flamengo é tal que não está sendo suficiente nesse ano. É uma rodada atrás da outra, um batendo recorde. O Flamengo tá acima de qualquer número já feito. Isso fica muito